queria saber de você, Cíntia, direto ao ponto, como é que tá a saúde mental de quem cuida de pessoas atípicas? Digo de forma bem direta, tá fragilizada. Tá muito Uhum, fragilizada. As pessoas que cuidam, elas estão cansadas, elas estão adoecidas. E isso não tem nada a ver com falta de amor, mas tem uhum, muito a ver com excesso de responsabilidade. Existe uma sobrecarga constante e pouco suporte, pouco ou quase nenhum uhum, suporte, né? E essa cobrança, ela é tanto social, né, quanto da própria pessoa, enfim, é toda uma estrutura que está sempre cobrando que os cuidadores entreguem alguma coisa, que tenham, que façam coisas, mas nunca estão presentes para caminharem com aquela pessoa, né? A Bell uhum, Hooks, ela vai falar no Educando para Transgredir, que o cuidado ele só se sustenta quando ele é coletivo, quando ele circula, né? Quando ele não fica uhum, preso, ligado a uma pessoa só, concentrado numa única pessoa. Mas, infelizmente, a realidade que a gente tem visto na minha prática aqui no Brasil é que o uhum, cuidado ele é cada vez mais solitário. E você vê isso nos círculos sociais, né? Você vê os pais de pessoas atípicas sempre sozinhos, sempre distantes também de outros responsáveis, sempre nessa função do cuidado, né? Cada vez mais é mais difícil ver essas pessoas em funções sociais cotidianas, e quando elas estão nesses lugares, elas são julgadas, né? Enfim, a questão do cuidar, ele não deveria, mas é colocado no lugar de heroísmo, né? É uma coisa uhum, assim, ser pai de uma pessoa com deficiência quase que um dever sagrado, né? Que não pode ser interrompido. Então, o adoecimento dessas pessoas que eu tenho observado, ele não tem necessariamente a ver só com a deficiência, né? A gente sabe que quando a gente tem uma pessoa com deficiência, o entorno dela convive com isso e é atravessado também. Mas ele é sim, muito mais ligado a essa ausência de uma rede que cuida dessa pessoa que cuida, né? Então, eu acho que a gente precisa parar de romantizar esse cuidado e começar a pensar em rede, né? Pensar em política pública para um descanso possível, para uma sobrevivência com qualidade. E isso só é feito quando a gente tem pessoas que caminham juntas, né? Mas, uhum. enfim, quando as políticas públicas falham, o corpo da pessoa que cuida adoece, né? Sim, verdade. É sempre muito essa questão, né? E você falou aí, essa aproximação ao heroísmo, né? Poxa, você é uma pessoa, isso aqui. E a gente estava conversando isso, inclusive, na troca, né? Tira até o direito dessa pessoa de se frustrar, de estar frustrada, de estar mal, né? Afinal de contas, por que não, né? Por que não vai achar pesado? Por que não vai achar que não dá conta? Por que não vai estar mal, né? Acho que é muito interessante. Você usou um termo aí que pega bastante, que é essa questão do heroísmo, né? Sim, e isso é muito capacitista, né? Que a gente fala do Uhum, preconceito às pessoas com deficiência, né? Porque se atribui essa questão do heroísmo, da beatificação desses uhum, responsáveis, dessa pessoa, né? Que é sempre um exemplo de vida. Só que ninguém fala sobre o luto que essa pessoa viveu quando descobriu que ia ser pai dessa sim, pessoa com deficiência e como que ela está lidando com isso ao longo da vida. Porque são poucas situações, na verdade, Diego, nenhuma situação eu vi de um pai, de uma mãe que deseja ser pai de uma pessoa com deficiência. Isso acontece, uhum, isso é uma realidade, é um fato. Mas o desejo de ser, de exercer a parentalidade nesse lugar, ele é construído depois que o fato está dado. uhum, Então, pensar nesse luto do filho que você estava gestando, que não uhum, era um filho que ia depender de você a vida toda, né, fisicamente, ali financeiramente, e ninguém fala sobre isso. Quando a criança com deficiência, né, tá ali na descoberta, seja no parto, né, na primeira infância, quando isso acontece, as pessoas olharam para esse lugar do um presente especial do universo, enfim, da uhum, espiritualidade, e não de que isso é um fato que vai trazer uma vida completamente diferente, né, do que aquela sim, pessoa idealizou, sonhou e desejou. Então, está sim, falando sobre uma mudança que é muito, muito brusca, né? E que as pessoas desconsideram. E aí, nesse desconsiderar, elas não permitem ou não abrem um espaço para que essa pessoa se frustre, esteja cansada, tenha raiva, não uhum, queira essa situação e possa falar sobre isso abertamente, né? E aí vai criando cada vez mais um espaço ali maquiado, onde essa pessoa precisa ser um exemplo de vida, né? Que tudo se resolve só com o amor, e a gente também vai precarizando esse cuidado, né? Vai afastando as políticas públicas e vai tornando cada vez é,
falar sobre saúde, saúde mental, mais delicado nessa realidade, né? Tanto que não Uhum. é difícil, a gente já viu várias notícias na mídia de cuidadores que, enfim, interromperam a vida por esse motivo, né? Sim. Quantos atravessamentos nessa realidade, é, enfim, as políticas públicas que existem, mas que não são efetivas, né? A gente pode falar sobre isso mais à frente, mas Uhum. que a gente precisa reconsiderar, né? A gente precisa dar um significado novo para essa função de cuidado para ontem. Sim, verdade. Isso eu acho que é muito, muito do que você falou, né? E nem querendo resumir, mas imaginar que quem cuida precisa de cuidado, por mais óbvio que isso seja, né? Uhum. Sim, e isso é muito importante da gente dizer, porque ele vai atravessar também o modelo de saúde que a gente vive, né? Uhum. Porque tanto socialmente quanto nas relações de saúde, falar da, falar de saúde era falar de ausência de doença. Então Uhum. você precisava estar na medicalização da vida, né? Você estava ali uma coisa, você dá coisa para esse sintoma, um remédio para esse sintoma, e aí você não considera o todo que atravessa a vida daquela pessoa, né? Então Sim. eu acho também que a gente repensar isso tem a ver com esse movimento que a gente tem vivido na saúde também, de repensar essa perspectiva médica para uma perspectiva biopsicossocial, né? Uhum. Bom, maravilha. Eu acho que só aí a gente já consegue ampliar muito. Aí eu queria voltar um pouco no tempo, né? Você falou muito dessa perspectiva médica e psicossocial, inclusive. E eu queria saber se você tem visto que houve evolução no trato com essas famílias, né? As famílias que cuidam de pessoas atípicas, famílias atípicas. Uhum. Eu acho que sim, a gente está vivendo mudanças na prática da saúde, né? Como eu falei, essa mudança de perspectiva do Uhum, modelo de saúde, né? Onde a gente amplia essa visão de saúde para qualidade de vida e bem-estar, e aí considerando não só o corpo daquela pessoa, mas o psicológico, o social, e sendo a família a primeira instância social, ela passa a ter uma perspectiva diferente naquela relação, né? Ela passa a ter compartilhar o protagonismo ali com a pessoa com deficiência e tem cada vez mais a importância dela reafirmada e potencializada. Então, assim, a gente pode ver na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde, né, na rede de cuidados da pessoa com uhum, deficiência, essa evolução sendo efetivada, assim, nas políticas públicas de saúde. A gente fala mais de inclusão, a gente fala mais de autonomia e acolhimento, né? Na uhum, prática, muitas famílias ainda não são escutadas e acolhidas como deveriam, né? Tanto na questão do acesso quanto na permanência dessas sim, políticas públicas, muitas vezes elas são voltadas para diagnóstico, né? Para a gente poder identificar o que que aquela pessoa tem, mas as políticas elas não vão compreendendo o todo do acompanhamento daquela pessoa nas diversas fases da vida, né? Muitas vezes a uhum, gente tem muitas atividades que são voltadas para a infância, mas aquela pessoa vira adolescente, vira adulto, ela vai virar sim, idoso, e uma hora esses cuidadores não vão estar mais aqui. A gente não tem um programa de habitação, a gente não tem, né, um programa robusto de cuidado, de que se externe, né, para os cuidadores mesmo, né, uma uhum, política robusta sobre isso. Então, existe, mas quando a gente fala principalmente dos territórios mais pobres e afastados do grande centro, a gente fala de uma realidade que existe em partes, né? A uhum, gente ainda precisa repensar essa lógica vertical, né? Mas sim. existe, ela pode melhorar.